Peraltas, vamos fazer arte. Gente, mais um vídeo sem edição, então eu peço por gentileza, ignore os barulhos, que serão muitos, porque eu tô aqui na varanda de casa, com as portas fechadas, para minha mãe e minha avó que estão dormindo não ouvirem. Então vocês vão ouvir o barulho de tudo, mas o importante é que elas não me ouçam gravando. Ok não? Beleza. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Pamela, esse é meu singelo canal, que antes era de inglês e agora é sobre livros e aleatoriedades. E esse vídeo é mais uma atualização literária para falar das leituras que eu fiz até agora, né? No último vídeo que eu fiz, eu falei dos livros que eu tinha feito, que eu tinha lido de agosto a novembro. Só para a gente se situar, estamos em dezembro, mais especificamente 29 de dezembro, quase na passagem do ano. E de lá até novembro, que foi quando eu gravei o vídeo, eu tinha lido 30 livros. E de lá pra cá eu li 10 livros, tá? O último livro que eu falei no outro vídeo foi O Grande Deus Pan. E aí depois dele se seguiu uma sequência de audiobooks, de minibooks, de livros mesmo, tá? Porque o negócio era ler, tá? O negócio é estar em movimento. Teve muito livro que eu falei no outro vídeo, que eu ia dar continuidade, mas eu achei que eu não fosse capaz de terminar esse ano, então eu já joguei pro ano que vem, que é o Mães Espirituais, eu não vou terminar esse ano, Noiva da Caveira, Eternamente, Liderança Cristã e O Morto, que é aquele livro de zumbi que eu tava lendo. Esses 4 aí eu não terminei esse ano e não vou terminar esse ano, vou jogar pro ano que vem. Mas, como vocês sabem aqui, eu não abandono o livro, então eu vou voltar à leitura deles ano que vem e vou concluir. Depois do Grande Deus Pan, eu terminei A Impostora Musical, que foi um audiobook, que é sobre a história de uma menina que ela se faz passar por uma professora de música para ensinar um cara que ela tá afim. Na verdade, ela não sabe nada sobre música, então ela precisa de ajuda de um outro cara para saber minimamente para ensinar esse cara que ela tá afim, e aí coisas acontecem, né? Como eu falo normalmente sobre audiobook, é muito interessante para você lavar um prato, fazer uma compra, caminhar, você tá ouvindo um audiobook. Eu acho legal trabalhar assim, sabe? Fazer essas coisas assim. E no final do ano agora, eu ouvi bastante audiobook, porque eu fiz muito trabalho que, tipo, era só fazer trabalho, era apagar coisa, escrever coisa, era muito mecânico. Então, pra mim, pra ficar com o audiobook, era ideal. Depois disso, eu li Uma Quedinha, ouvi Uma Quedinha e Tanto, que também é um audiobook, fala sobre uma menina que ela é bailarina e ela torce o pé, e aí o melhor amigo dela de infância vem pra cuidar dela, e aí coisas acontecem. E também é assim, romancezinho, aquela onda pra você curtir, sabe? Eu li um mini-book, Falência, que vai falar sobre a falência de uma família que trabalhava com café, né? Enfim, no período colonial e tal, aquelas coisas. A trama que ele passa, porque tem, tipo assim, é o cara que é casado com uma mulher, que tem um amante, que não sei o que, que o filho de não sei quem tá envolvido com não sei o que lá. Ele vai abrindo muitas pontas, mas como é um mini-book, ele não tem espaço para fechar nenhuma. Então talvez devesse ser um livro realmente, não um mini-book, né? Mas para poder explorar essas relações, porque eu percebi que tem muita coisa interessante que ele podia explorar e desenvolver, mas por ser um mini-book, sei lá, umas 8, 10 páginas, ele não consegue explorar. Aí a gente tem, finalmente, We Are The Champions, terminei o Diário de Anne Frank, que eu tava desde agosto lendo, e eu terminei. E, gente, só pra deixar muito claro aqui, o Diário de Anne Frank não é um livro ruim, muito longe disso. Eu tive muitas sensações diferentes com Anne Frank, muitas.
como eu li ele durante muito tempo, eu consegui amar, eu consegui odiar, eu consegui sentir tédio, eu consegui rir, eu consegui me conectar profundamente. Foram várias coisas, tá? É um livro interessante. Eu acho que eu que em alguns momentos não estava no momento de ler e achei que ele deveria ter acabado mais rápido, né? Ele se torna por muitos momentos monótono, porque querendo ou não, é um relato pessoal, primeiramente, não é uma ficção, de uma menina que está presa dentro de uma casa durante 2 anos. Só que, diferentemente do que aconteceu na pandemia, ninguém podia saber da existência dela e das outras 7 pessoas que estavam com ela dentro daquela casa. Porque senão ela morria. Porque ela era judia, estava sendo perseguida. E ela conta, basicamente, o que acontece dentro daquela casa durante 2 anos. Então, assim, óbvio que vai ter momentos que são... Tá bom, cachorro. Vai ter momentos que são muito chatos, porque é só aquilo mesmo, que é aquilo que ela tá vivendo. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos momentos interessantes, muitos momentos... Você fica assim... Que ela falou muito comigo. Que às vezes parecia que era eu que estava escrevendo o diário. Porque são dúvidas, são crises que eu tenho. E ela aborda na mesma intensidade, da mesma forma. Tipo, às vezes eu não consigo nem clarificar o pensamento e ela conseguiu fazer isso pra mim. Ela me representou muito em muitos momentos, sabe? Teve muitos momentos engraçados por ela ser uma adolescente e colocar as coisas. E detalhe, que ela não é uma adolescente de hoje. Isso é muito importante. Ela é uma adolescente da Segunda Guerra Mundial. Os valores eram os outros, pensamentos eram outros, a forma de se relacionar era outra, a forma do que você achava até permitido pensar era outra. Então é muito divertido algumas coisas que hoje a gente acha corriqueiro, ela colocar no diário, né? E essas coisas, assim, foram interessantes. E, assim, é um livro bom, tá? Só foi um livro que durou muito na minha mão. Mas é um livro bom. Depois eu ouvi, né, porque foi um audiobook, Apaixonado Eu, que é a história de um cara que escreve muito sobre dramas LGBT, que ia mais, e ele precisava escrever uma comédia romântica. Só que ele não sabia escrever uma comédia romântica. Então ele achou que a melhor forma de fazer isso era se apaixonando. Essa é a sinopse. E é bem divertido. Aí eu li rapidão para poder bater a meta de 36 livros. Li não, né? Eu ouvi, porque eu estava trabalhando no dia. O Caso da Empregada Perfeita, que é um conto de Agatha Christie, que é uma empregada que aparece numa casa depois de uma outra ter sido demitida, acusada de ter roubado joias. Uma empregada perfeita aparece num lugar dessa. E aparentemente ela parece não ter nenhum defeito, né? Aparentemente. No 37, o 37º livro foi, que também foi um audiobook, foi Maldito Dia dos Namorados, que foi sobre... É um romance também, audiobook, que é sobre sorte. É sobre uma menina que ela quer se apaixonar por um cara, mas na verdade para quebrar uma maldição, porque todo mundo sempre termina com ela antes do Dia dos Namorados e ela nunca passa o Dia dos Namorados com ninguém e ela acha que isso está relacionado a uma maldição. Então ela quer quebrar essa maldição. Passou o tempo, cumpriu a função. Depois eu li um livro, é um mini book, não, é um livro, só que é um livro menor, ele tinha tipo, sei lá, 60 páginas, 50 páginas. Esse eu não gostei, que foi o Natal no Campo. Eu não achei que ele teve propósito, ele teve um pouco de tempo pra desenvolver as coisas e eu achei ele meio sem propósito. Achei que ele, tipo, é uma galera também do século XIX, alguma coisa assim, uma galera que é da cidade, vai passar o Natal no campo, não tá acostumado com aquela vida, mas sei lá, não teve um propósito, não teve um clímax, não teve um porquê, um desenvolvimento de personagens, entendeu? Ficou só ali. Então, eu não vi esse sentido. E é chato. A linguagem foi arrastada. Então, não.
Aí depois eu ouvi, que foi um audiobook também, Papai Noel ao Avesso, que fala sobre a história de um cara que ele era ladrão e ele tá tentando se redimir, só que ele acaba tendo uma recaída e aí ele acaba roubando e sem querer sequestrando uma criança e aí tem um bocado de coisa envolvida. A confusão é interessante, eu gostei. Não é assim espetacular, mas eu gostei de ouvir. Eu tava precisando ouvir coisas, né? Não tava conseguindo ler, mas ouvir coisas e aí foi interessante. E aí o 40º livro foi Fanfics de uma Quarta Noite, que foi um assunto bem parecido com foi um plot bem parecido com um plot que eu já li esse ano, que é sobre fake lover, né? De tipo você fingir ter um namorado de mentira para poder fingir ali numa situação. Mas a forma como foi contada, as situações em que se desenrolou a trama e tal, essas coisas, foi divertido. A maneira como foi cantada, as situações que eles tiveram que passar, o entrosamento dos personagens, foi divertido e eu gostei de ler. E eu não anotei aqui, mas eu terminei de ler ontem. Eu comecei a ler despretensiosamente, mas aí eu acabei terminando de ler. Foi A Fera em Mim, que é um reconto da Bela e a Fera. Só que, na verdade, a história da Bela e a Fera é na perspectiva do príncipe. Antes dele se tornar fera, como era a vida dele, como ele era com as pessoas, o que acontecia. E, enfim, como é que ele lidar com isso e como ele vira fera. E algumas partes que a gente vê no filme Bela e a Fera, só que contadas de outro ângulo, né? E eu achei legal. Tem uma linguagem um pouco infanto-juvenil que me incomodou um pouco. Mastigadinha demais. Porém, por isso é muito fluida, então ele é muito rápido. E por Bela e a Fera ser um dos meus filmes prediletos e uma das minhas histórias favoritas, eu gostei muito e li muito rápido. Então indico bastante. É isso, gente. Eu não lembro se eu me apresentei, mas de qualquer forma, meu nome é Pamela. Sou dona desse singelo canal. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever. Olha o ônibus. Não se esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.